Afinal, o que está acontecendo com os drones da DJI? Será que estamos entrando na era dos drones feios? Ultimamente tenho percebido que os drones da DJI estão ficando cada vez mais feios. Achei que essa percepção fosse só minha, mas também notei nos comentários dos meus vídeos uma quantidade muito grande de pessoas reclamando da feiura dos últimos drones lançados pela DJI. Essa percepção parece ser um consenso geral, portanto decidi fazer este vídeo para analisarmos quais seriam as possíveis causas desta mudança na estética dos drones. Os equipamentos da DJI sempre foram sinônimos de inovação, desempenho e confiabilidade. Ela foi acompanhando a evolução tecnológica e criou produtos que foram definindo as tendências do mercado. No começo, a DJI era apenas uma fornecedora de equipamentos específicos como controladora e gimbal. Mas com o passar do tempo foi criando kits mais completos, para que hobbyistas e empresas pudessem montar seus próprios drones para integrar com equipamentos de terceiros. Naquela época a estética ficava em segundo plano, pois o objetivo principal era vencer os desafios tecnológicos para criar produtos úteis e confiáveis. Mas logo a DJI percebeu que para atingir um mercado ainda maior ela precisava fazer um equipamento completo e fácil de pilotar. Por isso, em 2013, a DJI lançou o Phantom, um drone que revolucionou a estética do mercado, pois a partir dele toda a parte eletrônica ficaria embutida dentro de um corpo aerodinâmico que integrava todas as peças do drone. Essa preocupação com a beleza subiu a um novo patamar em 2014, com o lançamento do Inspire One, que trazia materiais nobres, como fibra de carbono e alumínio. Este requinte também se estendia aos seus acessórios, como a câmera, o controle e a bateria. Mas o ápice da beleza foi atingido em 2016 com o lançamento do Phantom 4. Todos os detalhes tinham um toque de arte. O corpo com acabamento branco brilhante, com curvas suaves e aerodinâmicas, os sensores embutidos, a disposição dos furos de ventilação, a qualidade dos materiais e os demais acessórios que também seguiam o mesmo padrão estético, como o controle, a bateria, o carregador e até a embalagem. Com o passar dos anos, a DJI continuou mantendo o padrão de qualidade sem se descuidar da estética. Criou drones dobráveis e mais compactos, adotou cores mais escuras e continuou nos surpreendendo a cada lançamento. A linha Mavic conseguiu manter o equilíbrio entre desempenho, portabilidade e design em todas as suas versões. E isso fez dele um equipamento de muito sucesso, pois todos os Mavics lançados até hoje são considerados drones bonitos. Porém, esse reconhecimento da beleza do Mavic está sendo ameaçado pelos vazamentos recentes, onde aparece o novo Mavic 4 Pro, com um design duvidoso e polêmico. Ele será um drone sem cabeça, onde o grande gimbal esférico com suas 3 câmeras ocupa toda a frente do drone. Isso causa uma sensação de estranheza, pois é uma configuração inédita que vai dividir as opiniões. No passado, a DJI já tentou criar um Mavic diferente. O Mavic Air era uma versão compacta com design inovador e futurista, mas este drone não fez muito sucesso e foi descontinuado. Para substituí-lo, a DJI lançou um drone mais robusto e criou um segmento intermediário que chamou apenas de Air. Este drone se estabeleceu bem no mercado e já está na 3ª versão, e seu último lançamento teve uma versão S que fez um grande sucesso, pois foi o primeiro drone da marca com tecnologia LiDAR. Em paralelo, a DJI também lançou a linha de drones compactos de entrada, e mantendo o mesmo conceito de sucesso do Mavic, a DJI lançou o Mavic Mini, que em suas próximas versões virou apenas Mini. Ele foi rapidamente adotado pelos usuários, transformando esta linha em um grande sucesso de vendas. Porém, para melhorar algumas características técnicas, a DJI abandonou o design harmonioso do Mavic, e a partir do Mini 3 fez alterações estéticas que foram muito criticadas. Ela avançou a câmera para aumentar o ângulo de atuação e implantou 2 sensores anti-colisão que ficam salientes na frente do drone. Essas alterações ficaram ainda mais acentuadas no Mini 4 Pro, e é inevitável associá-lo com a aparência de um sapo. Este ano também teremos o lançamento do Mini 5,
e os vazamentos mostram que as saliências ficarão ainda maiores para acomodar mais 2 sensores, que provavelmente serão para o lidar. No ano passado tivemos o lançamento do Neo, que inaugurou uma nova categoria. Ele fez muito sucesso devido à sua versatilidade. Ele une características de um drone prático para o uso diário, mas também possui compatibilidade com equipamentos de FPV, e a DJI foi muito feliz na elaboração do design, pois apesar de ser um drone compacto e com protetores de hélices, suas linhas ficaram discretas e coerentes. Já o DJI Flip não conseguiu atingir o mesmo nível de aceitação do público. Ele foi muito criticado por sua aparência estranha. Seus protetores de hélice dobráveis com raios de fibra de carbono podem ser muito eficientes e engenhosos, mas causou muita crítica pelo seu aspecto estranho. Este drone conta com soluções muito inovadoras como um sistema infravermelho de detecção de obstáculos, mas por questões estratégicas, para não prejudicar as vendas do Neo, ele não tem compatibilidade com nenhum equipamento de FPV. E por falar em FPV, a DJI não foi muito feliz na sua primeira tentativa de criar um drone para esta categoria. O DJI FPV foi um drone com design inovador e disruptivo. Ele tinha alguns detalhes bonitos, mas o conjunto não era muito harmonioso e acabou vendendo menos do que o esperado, o que causou o fim precoce de sua produção. Já o Avata, com seu design mais simples, tinha curvas mais agradáveis e compactas e fez muito sucesso, o que garantiu o lançamento de sua segunda versão alguns anos depois. A ideia de beleza é altamente subjetiva e varia de acordo com fatores como as experiências pessoais, as expectativas que geramos sobre um produto e até mesmo a nossa cultura. No entanto, quando falamos de design, algumas características são universalmente reconhecidas. Produtos visualmente equilibrados e simétricos tendem a ser mais agradáveis aos olhos. Quando as proporções não fazem muito sentido ou são desajeitadas, podem gerar uma sensação de desconforto. O famoso lema "menos é mais" é um pilar do design moderno. Formas limpas e linhas suaves e bem definidas geralmente transmitem elegância e sofisticação. Em produtos tecnológicos, a beleza muitas vezes está na capacidade do design de unir estética e funcionalidade. Um produto bonito, mas ineficaz, raramente se sustenta a longo prazo. Quando aplicamos esses conceitos aos drones, é fácil perceber por que os modelos mais bonitos se tornaram icônicos. Eles apresentavam uma combinação de desempenho, curvas elegantes, design futurista, qualidade dos materiais e uma sensação de solidez. Afinal, os drones da DJI estão mesmo ficando mais feios ou é apenas uma consequência da evolução? A resposta depende da perspectiva. Para quem valoriza o design como parte essencial da experiência do produto, as mudanças podem ser decepcionantes. Já para quem prioriza apenas o desempenho e a funcionalidade, a estética é menos relevante. De qualquer forma, não há como negar que o design é uma parte importante da identidade de um produto. Talvez o desafio para a DJI nos próximos anos seja encontrar um equilíbrio entre forma e função, criando drones que sejam tão eficientes quanto belos. Qual a sua opinião? O que você acha dos designs mais recentes da DJI? Eles realmente perderam o charme ou estão apenas evoluindo para atender às demandas do mercado? Se gostou deste vídeo, deixe seu like e não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir.